Seja bem-vindo ao Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais, campus Rio Pomba. Hoje nós vamos falar um pouco a respeito das interações microbianas, né? Nós vamos nos aprofundar daqui para frente a respeito de várias interações microbianas e de várias interações que os micro-organismos podem estabelecer com outros seres vivos presentes no solo. E hoje nós vamos fazer uma síntese desse processo de interação, né? Uma visão geral desse processo para que a gente possa aprofundar nas diferentes formas de de interação que os micro-organismos vão apresentar no solo, né? Então, quando a gente fala das interações microbianas, né, a gente fala das interações que estão dentro de uma mesma população microbiana ou a interação entre as diferentes populações microbianas, né? E nesse contexto, nós vamos ter as interações que são positivas, né, ou de cooperação, e nessas interações positivas existe otimização na utilização de substrato, né? Existe um mecanismo coletivo de proteção contra fatores de estresse ambiental e existe também a possibilidade da realização de mudanças genéticas, né? Quando a gente está numa mesma população, a fim de que os organismos possam compartilhar entre si os fatores genéticos que facilitam, né, a sobrevivência ou fazer face a determinados desafios ambientais. Quando a gente fala das interações negativas, né, tem também as interações ou interações de competição, são interações, por exemplo, competição pelo substrato disponível, o acúmulo ou a liberação de produção de compostos tóxicos para outros organismos, a exemplo das colicinas, que são compostos produzidos por, é, por bactérias do grupo dos coliformes para justamente inibir o crescimento de outras bactérias desse mesmo grupo. Então, nesse contexto, né, a gente tem interações positivas que vão aumentar, né, levar ao aumento da densidade populacional das populações até determinado ponto, quando outros fatores passam a interferir, né, no crescimento desses organismos e eles já não são capazes de continuar o seu crescimento. Da mesma forma, as interações negativas elas reduzem a taxa de crescimento das populações até um determinado ponto basal, onde essas interações elas não são capazes mais de interferir na taxa de crescimento. E normalmente o que a gente tem é a junção dessas duas funções, né, desses dois efeitos, né, tendo no crescimento dos micro-organismos um processo que vai levar a um efeito combinado, né, até o topo, né, até o topo da taxa de crescimento, mas a partir desse momento as interações negativas passam a prevalecer e existe uma redução na taxa de crescimento desses organismos, né? Então, esse efeito das combinações positivas e negativas ela vai ser extremamente importante para determinar qual tipo de micro-organismo vai estar predominando no solo ou nos diferentes ambientes, né, a depender daquilo que a gente tem de avaliação ou dependendo daquilo que a gente tem de evento acontecendo no solo, né, dependendo das condições ambientais. Bom, se a gente pudesse, né, acho que a próxima etapa dessa nossa conversa é justamente estabelecer quais são essas relações, né? E quando a gente fala em estabelecer essas relações, a gente tem as diferentes interações entre as populações de micro-organismos, né, em que a gente pode destacar relações positivas, interações negativas e interações neutras. Né? Para isso a gente vai pegar duas populações, né, duas espécies, 1 e 2, convivendo, né, e a partir daí a gente consegue identificar quais são essas interações. Então, o parasitismo ou predação vai acontecer sempre que uma população ou uma espécie ela vai acabar sempre beneficiando uma espécie e prejudicando outra espécie. Então, parasitismo e predação ela é sempre uma, uma relação, né, que vai trazer benefício para um, vai ser positivo para um e negativo para outro. Né? A competição, por sua vez, ela vai ser sempre, né, a competição que está ali destacada, ela vai estar sempre uma relação negativa, né? Ela vai sempre diminuir, embora exista uma população que venha se sobressair, às vezes, né? De qualquer forma, a competição ela traz prejuízo para as duas populações, ao contrário do mutualismo ou do sinergismo, que sempre vai ser positivo para as duas espécies envolvidas, né? Nós vamos ver alguns tipos de mutualismo em que os organismos vão
tender a ser identificados como um único organismo. A questão do neutralismo é uma questão muito controversa, né? Para não ter nenhum efeito entre um organismo e outro, a gente teria que ter, né, uma diferenciação, uma separação espacial entre eles. Uma vez que eles estão próximos, pode haver uma interação, né? Nesse contexto, a gente acrescenta mais duas interações, que são as interações de comensalismo, onde uma população vai ser beneficiada enquanto essa relação vai ser independente, né, para outra população, e a relação de amensalismo, quando a atividade de uma população de uma espécie, ela vai prejudicar a outra espécie, seja pela depleção, né, pela produção de compostos tóxicos, seja pela modificação do ambiente, prejudicando o outro organismo. Então, nesse caso, para um organismo é indiferente, mas ela acaba prejudicando o outro organismo, que é exatamente o contrário do comensalismo, em que um organismo vai ser beneficiado enquanto para o outro organismo vai ser indiferente. Né? Nesse contexto, a gente pode começar a conversar sobre alguns exemplos. Né? E um exemplo, que a gente já até comentou, mas é um exemplo muito interessante de comensalismo ou de cometabolismo, é o exemplo do Mycobacteria vaccae junto com o Pseudomonas, né, que vai metabolizar o propano, né, e ele vai metabolizar o ciclohexano como um subproduto, né, do metabolismo de propano. Para ele, tanto faz, ele está preocupado com o propano, mas acaba, né, criando para Pseudomonas um ambiente extremamente positivo, porque ela é capaz de utilizar o ciclohexanol para a produção de energia, né? Mas para a micobactéria esse processo ele é indiferente. Ele é indiferente para a micobactéria, mas ele é extremamente positivo para Pseudomonas, o que caracteriza uma relação, né, comensal. E essas relações comensais são um exemplo muito pontual, mas essas relações comensais elas são a base para diversos ciclos de nutrientes, como nós vamos ver ao longo da disciplina. Muitas vezes a ciclagem completa de nutrientes ou, né, os processos envolvidos na ciclagem de nutrientes ele envolve relações comensais. Né? Por exemplo, a nitrificação ela vai requerer a atividade de duas espécies, né? Uma oxidante de amônio e uma oxidante de nitrito, para poder completar o processo. É um exemplo de comensalismo, né? Em que para um organismo é indiferente, mas o subproduto ele acaba trazendo benefício para o outro organismo. Né? Da mesma forma, a colonização inicial de rochas, né, ou de barrancos por algas, ela vai ser benéfica, né, para a posterior colonização desse local por outros organismos, que trata também de um tipo de relação de comensalismo. Um exemplo disso é a chamada coluna de Vinogradsky. Nessa coluna, Vinogradsky ele é o pai da microbiologia do solo, ele foi responsável pela descoberta de várias relações microbianas do solo, várias funções do ciclo do nitrogênio no solo, e uma dos seus trabalhos foi justamente a coluna de Vinogradsky. A coluna de Vinogradsky ela é extremamente importante porque ela demonstra essas relações de maneira muito clara. Né? Nessa coluna, né, a base dessa coluna, no tempo zero dessa coluna, o que a gente tem é lama misturada com, né, um suprimento de celulose, sais de sulfato e carbonato. Com a decomposição dessa celulose, desse material aqui pelos micro-organismos presentes no solo, né, vai haver a produção de uma grande quantidade de sulfeto de hidrogênio. E esse sulfeto de hidrogênio ele vai ser utilizado pelas bactérias verdes fotossintéticas, né, que suportam uma concentração maior de sulfeto de hidrogênio, pelas bactérias púrpuras fotossintéticas, né, que vão utilizar esse enxofre aí no seu metabolismo, mas eles suportam uma quantidade menor de sulfeto de hidrogênio. Né? Ainda assim, vai haver a presença de bactérias fotossintéticas não sulfurosas e, por fim, de bactérias aeróbicas, né? de algas e bactérias aeróbicas fotossintéticas, né? E que são capazes de fazer. Então, veja que a produção de sulfeto de hidrogênio aqui embaixo e a depleção do oxigênio criou um ambiente que tem baixa concentração de oxigênio na base dessa coluna, mas uma alta concentração na sua porção superior, e uma altíssima concentração de sulfeto de hidrogênio na base dessa coluna, que vai diminuindo ao longo da coluna, justamente porque esse sulfeto de hidrogênio vai sendo consumido. Aí esse consumo e produção do sulfeto de hidrogênio vai permitir o estabelecimento de outras espécies
bacterianas, né? Tudo isso nos mostra claramente que as bactérias elas podem e elas na verdade atuam, né, criando ambientes, né, para outras bactérias, para o desenvolvimento de outras bactérias e criando substrato para outras bactérias. Isso aqui nos leva também à reflexão um pouco a respeito da sucessão, né, microbiana dentro do processo de degradação e dentro do processo de transformações microbianas no solo, né? De qualquer forma, o comensalismo ele é muito benéfico para os organismos, né? E ele leva também a gente a entender um pouco a questão do sinergismo, né? O sinergismo ele é um pouco diferente do comensalismo, porque no comensalismo um organismo faz uma transformação, né, e acaba beneficiando o outro organismo sem necessariamente ter um benefício para si. No caso do sinergismo, o sinergismo ele é caracterizado quando dois organismos eles têm um crescimento maior em conjunto do que o seu crescimento individual somado. Então, nesse caso aqui, a gente tem a formação de um composto A, que é metabolizado pela população 1 do composto B. O composto B, por sua vez, ele é metabolizado pela população 2 no composto C. E o composto C ele pode ser usado pelas duas populações para energias e compostos finais. Claro que isso aqui é um exemplo hipotético, mas a gente pode ver o porquê que a ação combinada da população 1 e da população 2 ela é benéfica, né? A gente vai ter no final desse tipo de interação curvas desse tipo, né? Uma curva aqui entre duas bactérias, né? Lactobacillus arabinosus e S. fecalis, em que a gente percebe, né, Streptococcus fecalis, em que a gente percebe que o co-cultivo desses organismos, né, do Lactobacillus e do Streptococcus, ele promove um crescimento maior do que o cultivo isolado de Streptococcus fecalis e do Lactobacillus, né, arabinosus. Então a gente percebe claramente que a presença dos dois organismos ela tem um efeito sinérgico, ou seja, os dois juntos eles conseguem se desenvolver, crescer, né, numa taxa muito maior do que a soma do crescimento dos dois individualmente. Então essa que é a ideia do sinergismo, né? Um outro exemplo de interação, né, um exemplo mais para falar dessa sucessão que ocorre entre os organismos é a compostagem. Na compostagem nós temos tanto as interações comensais quanto as interações sinérgicas acontecendo. Então a gente vê aqui claramente um gráfico, né, que mostra todas as interações que vão estar acontecendo ali, né? A gente percebe aqui na linha mais alaranjada e pontilhada o crescimento dos micro-organismos termófilos, mas o crescimento dos micro-organismos termófilos só acontece porque os micro-organismos mesófilos atuaram em grande quantidade, com muita energia, para poder criar, para poder ampliar a temperatura dessa pilha de compostagem e permitir o crescimento dos termófilos. Ao mesmo tempo, a gente tem, né, a redução da relação CN, né, e o aumento da temperatura acontecendo. Então, o ambiente da compostagem é um ambiente complexo, né, um ambiente de alta transformação. E é um ambiente em que os mesófilos aqui criaram condições para que os termófilos atuassem. Mas a gente não poderia resumir as interações que acontecem na compostagem simplesmente com essa visão de comensalismo. Existem várias outras interações acontecendo de maneira muito complexa, né? E a gente observa nesse trabalho, esse trabalho apresenta vários grupos microbianos, né? E a sucessão desses grupos microbianos ao longo de 5 fases de desenvolvimento da compostagem. E a gente vê a abundância relativa desses micro-organismos nas diferentes etapas, né? Ou seja, nesses pontos aqui, quanto mais vermelhinho, maior a abundância desse grupo microbiano, e quanto mais azulzinho, menor. A gente percebe claramente que tem uma transição, né, de um grupo para o outro, né, e muitas vezes os grupos eles estão atuando ao mesmo tempo. Então existem toda a gama de relações acontecendo na compostagem, né, e é um bom exemplo para a gente falar disso. Né? Dentro da compostagem nós vamos ter micro-organismos que estão trabalhando em conjunto, né, explorando todo o efeito sinérgico do processo de decomposição, e ao mesmo tempo nós vamos ter também micro-organismos que criam um ambiente para o desenvolvimento de outros. Então nós vamos ter tanto uma relação comensal quanto uma relação sinergística entre os organismos acontecendo
dentro, né, da compostagem. Claro que não é só isso, né, nós vamos ter também organismos que vão crescer e vão inibir outros organismos, né, numa relação de amensalismo, como a gente vai ver mais para frente. Mas esse processo aqui mostra como que a gente deve entender, né, as transformações do ambiente. É uma transformação que envolve muitas vezes não a atuação de um organismo, né, mas a atuação de um grupo de organismos que vai ter o seu papel num determinado momento do processo. Né? A gente passa também para falar um pouco de degradação de atrazina. Né? A atrazina é um herbicida e esse herbicida ele é degradado por vários micro-organismos, e nesse caso aqui a gente está vendo a atuação conjunta de nocárdia com risóbio nessa primeira etapa da degradação da atrazina, e esse processo ele continua depois com a atuação do risóbio e de vários outros micro-organismos, como agrobactério, flavobactério, para poder fazer essa degradação num processo também aqui que envolve tanto uma ideia de comensalismo e também a ideia de sinergismo entre esses organismos para poder fazer a degradação desse herbicida. Bom, entre as interações microbianas também a gente tem que destacar as relações mutualísticas, né? E nós vamos falar muito de mutualismo, né? Como nós vamos falar muito de fixação de nitrogênio e de micorrizas à frente, né? Vou dar aqui como exemplo de mutualismo o líquen, né? Que é a associação da alga com o fungo ou da cianobactéria com o fungo, né? Juntando forças, né? E se tornando, na verdade, um único organismo. Quando você vê o líquen, você já não identifica o que é a alga, o que é o fungo, ou o que é a cianobactéria, o que é o fungo. Estão os dois em conjunto, estão os dois trabalhando conjuntamente para poder desenvolver, para se desenvolver nesse ambiente. Né? Então, o mutualismo ele tem essa característica, o mutualismo ele acaba promovendo condições, né, de ter essa relação próxima entre os organismos, mas a principal característica do mutualismo de maneira geral é que os dois são beneficiados. No caso do líquen, né, tanto a água quanto o fungo eles têm um grande benefício, porque a alga e a cianobactéria elas fazem fotossíntese e conseguem absorver, né, a energia da luz e transformar em açúcares, que vai alimentar tanto a água quanto o fungo. O fungo, por sua vez, ele vai ter uma grande capacidade de produção de ácidos e de compostos capazes de promover a intemperização das rochas e de extrair nutrientes do solo. E com isso você tem as algas e as cianobactérias fornecendo os carboidratos e os fungos fornecendo os nutrientes necessários para o desenvolvimento desses organismos em ambientes que inicialmente, né, seriam ambientes de difícil colonização, como rochas, encostas e esses locais onde eles atuam, na verdade, como colonizadores primários. Né? Um outro tipo de relação é a competição, e a competição ela nunca é benéfica para os dois, a competição é negativa para os dois. Nesse caso aqui nós estamos vendo a competição de duas espécies de paramécio, e a gente percebe a linha de crescimento dos dois paramécios, né? Essa linha contínua é a linha do crescimento do paramécio sozinho. Né? E a linha pontilhada é a linha que mostra o crescimento do paramécio em cultura mista, ou seja, os dois paramécios crescendo ao mesmo tempo. O que a gente percebe aqui é que, embora o paramécio aurélia ele tenha tido um melhor desenvolvimento, o que acontece com esse paramécio é que o crescimento dele foi muito menor do que o crescimento dele se ele estivesse sozinho. Então a competição prejudicou o desenvolvimento desse organismo, né? E a mesma coisa aconteceu com o paramécio caudato. Né? No caso do paramécio caudato foi um pouco pior. Ele acabou tendo seu crescimento quase suprimido, né, no contexto da competição. Então, embora você tenha um vencedor nessa competição, né, a competição, o processo de competição, ela acabou prejudicando ambas as populações. Né? Um outro tipo de relação é o amensalismo, onde um organismo ele produz um composto ou modifica o ambiente e acaba prejudicando outro micro-organismo. Então, um exemplo são os antibióticos, né, as bacteriocinas e peptídeos antimicrobianos, e essa característica do amensalismo pode ser usada para controle biológico. Né? Então, existem várias, essa lista aqui ela mostra os antibióticos produzidos por fungos e por bactérias, né? Os micro-organismos que produzem esses antibióticos e as classes que são prejudicadas, né, ou
as classes que são controladas, que têm o crescimento controlado por esses organismos. Então, existe uma larga gama de compostos químicos que são produzidos por micro-organismos e que têm efeito no desenvolvimento, né, de outros micro-organismos e acabam por controlar o crescimento desses organismos. No ambiente, isso leva a uma relação, né, que é a relação do amensalismo, onde uma das populações é fortemente prejudicada pela atividade da outra população. Né? Então, aqui, um exemplo, né, são organismos antagônicos que podem liberar enzimas, né, ou metabólitos que vão controlar organismos como tricoderma e fusário e pseudomonas. Né? O que pode acontecer, por exemplo, é que pseudomonas e fusário produzem compostos, né, como as seringopeptinas e as fusopironas, que são capazes de controlar e de impedir o crescimento de Botrytis cinerea. Botrytis cinerea é um importante fungo degradador, né, e esses outros micro-organismos conseguem fazer o controle de Botrytis cinerea. Né? Então, essa proposta do amensalismo ela é útil muitas vezes no processo de controle biológico. Uma outra relação, né, uma relação positiva ou negativa, é o parasitismo. Né? Um exemplo de parasitismo é o Bdellovibrio e E. coli. Né? Bdellovibrio é essa bactéria, né, que possui um longo flagelo e que está parasitando aqui, iniciando o processo parasítico de Escherichia coli. O que vai acontecer depois de um tempo é que esse Bdellovibrio vai utilizar toda a maquinaria da E. coli para poder se multiplicar dentro dessa célula. Então, a Escherichia coli vai ser extremamente prejudicada e o Bdellovibrio vai ser extremamente beneficiado por esse processo de parasitismo. Né? Um outro exemplo de parasitismo agora nos fungos, né, é o fungo, são fungos que possuem anéis constritores e com isso são capazes de aprisionar nematóides, né, e de se aproveitar desses nematóides posteriormente. Então também é um caso de parasitismo. Né? Por fim, a gente já parte para uma relação mais clara aqui, uma relação que é extremamente positiva e para um e negativa para o outro, que é a predação, né, onde existem organismos que são altamente beneficiados, né, por se alimentar de outro. Então existem bactérias que são alimentadas por protozoários, né, e da mesma forma existem fungos que são utilizados como alimento por ácaros. Né, e com isso a gente tem também esse papel de interações positivas e para um determinado grupo, né, e extremamente negativas para o outro. Né? Então, a predação é também uma importante interação biológica. Bom, a gente finaliza essa discussão das interações microbianas sabendo que essa é uma aula introdutória, uma aula para a gente ver todas as possibilidades de interações que existem, né? E para saber também que hoje em dia tem muitas tecnologias que utilizam essas interações para buscar a construção de ambientes mais sustentáveis. Né? Então essa aula de hoje ela é uma aula que abre muitas possibilidades de interação e nós vamos trabalhar várias dessas interações daqui para frente na disciplina. Mas de qualquer forma é importante falar que no solo todas essas interações ecológicas vão estar acontecendo e todas essas interações ecológicas fazem parte, né, do ambiente que a gente está tratando, que a gente está aprofundando o conhecimento. Né? Certamente, em muitos assuntos que nós já conversamos aqui, esses temas já entraram, né? E a partir de agora isso vai ficar mais aprofundado. Né? Sempre que a gente estuda microbiologia, existe um tripé que está associado a todo e qualquer assunto que você estuda. E esse tripé é a fisiologia do micro-organismo, a genética desse micro-organismo e as interações ecológicas que ele estabelece. Então esse é o tripé que a gente trabalha e é por isso que ao longo da disciplina existem temas que a gente trata no começo, mas que tem elementos, né, de assuntos que a gente trata mais à frente para poder entender e compor esse raciocínio, né, de entender o solo como um ambiente tão complexo e palco de tantas interações interessantes e potencialmente benéficas para a gente. Então a gente finaliza, né, com a certeza de que vocês puderam ampliar um pouco mais a visão, né, dos tipos de interação que acontecem no solo. Desejo a todos vocês, então, um forte abraço e nos vemos muito em breve. Até mais.